Tranquilo. Até para montar o equipamento aqui demora um pouquinho. Aí eu jurava que você estava mexendo em código e tal, últimos ajustes. Ah, não. O código eu tinha deixado pronto já com antecedência. Eu gosto de deixar código. Eu não gosto de ter dor de cabeça com código, então normalmente eu testo tudo, sabe? Show de bola. Vocês já tinham começado aí? Já estavam. Não, a gente, tá exatamente tá perfeito no horário. A hora 6h40, a gente dá justamente, sei lá, 15 minutos de legal. tolerância. O pessoal ia entrando, sei lá, questão de chamada e tal. Ah, Mas aí eu botei para gravar aqui, Vitor, não tem problema, né? absolutamente nenhum. Eu só peço que passe a gravação depois para Fechada. compartilhar. E te apresentando aqui a turma e o colega, o professor Pedro, né? Aqui, Prazer, então, Pedro. é o pessoal que está terminando o curso de economia. É a primeira turma a se formar no IBMEC. Acho que você tem uma noção do Sim. histórico do IBMEC, né? Ele é instituição de 50 anos, do Rio, existe em São Paulo até 2007. Teve o spin-off do INSPER, e aí, pós o No Compete aí de 10 anos, voltou em 2017, 2018. Essa é a turma, a grande maioria entrou aí em 18, Legal. ou 17.2 ou 18.1, e estão no último semestre aí de economia. 4 anos então, né? 4 anos, 18, 19, 20, 21, 2, é isso. O pessoal que entrou em 18.1 aí na maioria. Então é na reta final de TCC, né? Cada um deles tem um trabalho grande de TCC, a correria e tal. Eles já estão fazendo TCC? Já estão fazendo TCC. Tá. Essa disciplina em particular, ela chama inteligência de mercado, né? O Pedro é a parte de inteligência, acho que o coordenador é a parte de mercado, eu não sei exatamente o que eu sou, talvez o acento do circunflexo, mas por mais que seja inteligência de mercado, se você pegar a ementa da disciplina, ela é uma disciplina quase de BI, né? de Business Intelligence. Sim. É muito pensando em tecnologia, e interessante que essa turma da grade original de BMEC dessa volta, né? É uma grade, aspas, um pouco mais conservadora, ela tem um pouco de tecnologia e tal, mas é um pouco mais conservadora em termos de tecnologia. E em 2020, quem entrou a partir de 2020 tem uma grade mais reforçada de tecnologia. Então, por exemplo, eu trabalho muito uma disciplina que chama Laboratório de Negócio. Esse pessoal todo teve comigo, com outra professora, teve essa disciplina no segundo semestre. Essa disciplina de laboratório, para quem é da grade nova, ela foi adiantada para o primeiro e entrou uma disciplina obrigatória de programação, que a gente usa Python, tal. Então o pessoal já tem mais conhecimento em Python já, né? Por exemplo, essa turma em particular, então, eles não têm oficialmente na grade programação. Quem, nesses 4 anos, acabou se conhecendo, ou foi porque optou em fazer uma que a gente chama de contraturno, é uma disciplina opcional que eles fazem, sei lá, se o cara é da manhã, ele tem essa disciplina mais curta aí à tarde como complemento, não obrigatoriamente todo mundo fez, ou simplesmente deu cabeçada, né? Precisou para algum projeto de outra disciplina, precisou no trabalho. A grande maioria do pessoal aqui já está ou estagiando ou trabalhando. Legal. Tá? E a ideia da nossa disciplina é tentar trazer essas pitadas de tecnologia para servir. O grande foco da disciplina é dar um suporte, principalmente para o TCC, né? E eu vendo que a disciplina, basicamente, em vez de ter professores, ele tem consultores, né? Me vejam, me interpretem como consultor técnico. Perfeito. E o Pedro, efetivamente, é o cara de inteligência de mercado, né? O consultor de negócio. Né? O Pedro pode comentar um pouco melhor, mas a matéria é muito isso. Então, eu vou colocando, a gente vai colocando pílulazinhas da ementa oficial, que é pílulas de noções de algumas coisas, até que fica com um pouco de ferramentinha, por mais que não se aprofunde, por mais que não conheça, na hora que for precisar fazer o TCC, precisar daquilo ali, tem aquela noção, vai atrás, apoia e sai. É por aí a ideia da disciplina. Faz sentido, né, Pedro? Quer complementar alguma coisa? Acho que... Não, acho que o Luiz sempre muito preciso, né? Muito preciso, menos na parte dos elogios e da modéstia aí, né? O Luiz é a parte da inteligência, não tenho a menor dúvida. Eu que tenho alguma experiência aí só com consultoria, mais um lado do mercado aí, de dar algumas aplicações, mas a parte do Luiz aí é que é a cara da disciplina, né? Que é fundamental aí. Inclusive, eu acho que eu tenho mais a aprender na disciplina do que a ensinar. Muito pretensioso seria da minha parte aí. E pessoal, apresentando o Vitor, e o Vitor pode se apresentar, obviamente, melhor.
mas acho que vocês conhecem um outro programa, né, ou meio que um grupo de iniciação científica que eu puxo, que é o grupo do Quant, né, que tenta disseminar essa cultura de ciência de dados no campus como um todo. A gente faz alguns trabalhos, alguns deles é justamente trazer a visão de fora, né, trazer muitas vezes uma pessoa, né, um cara ou uma moça, né, por coincidência os 2 primeiros convidados foram homens, aí eu vi que era um público muito masculino, fui atrás da mosca branca, que era um economista que trabalhasse com tecnologia, achei chamava Júlia, do Itaú, que, né, ela é doutora pela USP, ela foi bem difícil de achar, mas o Vitor foi o primeiro convidado nosso do Quant, e o Vitor tem uma Muita formação... honra. E o Vitor tem uma formação de negócio, né, trabalhou aí bastante tempo no mercado financeiro, sentiu essa demanda de ferramental técnico e hoje ele montou o business dele ligado nessa linha, voltado para a educação, né? E aí, Vitor, você consegue claramente se apresentar melhor. Então, eu te agradeço 2 vezes. Te agradeço o convite lá atrás do kickoff do Quant, né? Voltar aqui, pegar aqui esse papo com a turma de concluintes, é muito legal te reencontrar, tá? Acho que eu falei demais, Vitor. O salão é Não, que isso, que isso. Eu acho que se você falou que agradece 2 vezes, eu agradeço 3 e até mais. Eu acho que eu agradeço bastante o apoio que você deu ali no começo, porque a ideia ainda estava bem incipiente, né? Eu ainda trabalhava na XP quando você fez aquele primeiro convite, e a ideia do que seria trading com dados ainda estava muito no começo, porque surgiu como um projeto educacional, um blog mesmo, o negócio foi crescendo até eventualmente virar uma escola mesmo, né? Hoje a gente é uma empresa de treinamentos, então te agradeço bastante por ter acreditado, sabe, ter visto e me chamado. Acho que aquilo foi muito importante realmente para o desenvolvimento, para dar vigor e dar, como é que eu posso dizer, sabe, dar um patrocínio forte para o negócio, sabe, que eu acho que faz total diferença. Falando bem rápido, eu até tinha preparado uns slides aqui para falar de mim, não sei se vocês, Puxa, por se eu favor. posso apresentar já. Manda Deixa bala. eu ver aqui. Claro. Deixa eu compartilhar minha tela, então. E outro negócio que eu lembrei, você tem informação em engenharia, mas você inclusive fez, você vai falar provavelmente sobre você fez mestrado Aí, foi. Aqui no IBMEC Foi. de mercado de capitais, né? Que Exatamente. legal. Que é investimentos e private banking. Eu, na verdade, sou engenheiro, tá? Sou engenheiro mecânico. Até aqui, me confirme, por favor, quando vocês estiverem vendo aqui os slides. Já dá para ver. Estamos Boa. vendo. Os slides do Google costumam ser meio lentos, né? Vamos lá. Normal. Na aula de hoje também. Atrasou pra caramba por causa disso aí. Nossa. Eu lembro que quando eu usava o Teams na XP, cara, nossa, quando a internet tava ruim, era uma dor de cabeça. Beleza, mas então vocês estão vendo aí, como eu falei, primeiro de tudo, né, eu sou um quase conterrâneo aí do Luiz, outra coisa que, né, que nos honra bastante também, que sou de Natal, então fora meio desse eixo aí, Faria Lima, Leblon, como o pessoal tende a chamar, né, onde está a maior parte das assets. Cara, você pegar a maior parte das assets do Brasil, olha, 90% de chance de ser Faria Lima ou Leblon. Não Leblon, vamos falar Rio de Janeiro de forma geral, né? Talvez, se você for para Ipanema, você encontra também. Mas, enfim, então, assim, é difícil lá em termos profissionais, em termos de carreira, o que fazer. Eu não tinha muita ideia. Então, para mim, engenharia mecânica era quase o mais óbvio, porque meu pai é engenheiro civil. A engenharia mecânica era um curso forte lá, então eu falei, vou fazer engenharia mecânica sem saber muito bem o que era aquilo. E até confesso a vocês, ficando um pouco frustrado ao longo da minha graduação de ver muito pouca a aplicação profissional, era muito teórico. Eu acho que talvez o que me salvou, entre aspas, vamos dizer, eu consegui 2 bolsas, tá? Dentro da minha graduação, eu consegui uma bolsa para a University of Guelph, no Canadá, fazer engenharia mecânica lá, e aí eu tive muito contato com aplicações em manufatura. Eu acho que isso me ajudou bastante a abrir os horizontes, de ver que, cara, é assim que o pessoal faz engenharia mecânica aqui. Era muito usando softwares para criar produtos em 3D e depois colocando em impressora 3D. Era uma visão totalmente que, assim, pelo menos lá na UFRN eu não teria. Voltei para o Brasil para me formar em 2013, e aí eu me formei em 2014, na verdade, em engenharia mecânica. Logo depois da minha formatura,
eu consegui uma bolsa de mestrado para a Northeastern University, que fica em Boston, para fazer engenharia industrial, muito porque eu tinha criado esse interesse, cara, manufatura, como produzir coisas com as minhas próprias mãos, sabe? Eu acho que a minha experiência no exterior me deixou isso muito visível, assim. A gente estuda, beleza, mas sempre é importante paralelizar o que a gente está estudando com aplicações práticas e, de fato, trazer valor prático ao mundo, né? Criar soluções, criar ferramentas. Eu acho que esses intercâmbios me ensinaram isso. Voltei para o Brasil em 2016. E aí, só uma história interessante. Durante o meu mestrado em engenharia industrial, eu fiz uma disciplina chamada Data Mining, the Data Mining for Engineers, que na época, isso lá em 2014, 2015, ninguém falava disso no Brasil ainda, mas nos Estados Unidos estava bombando. E aí todo mundo falava em Big Data, data para lá, data para cá. Eu falei, cara, o que que é isso? Deixa eu fazer uma disciplina aqui, inclusive acho que até é um insight para vocês, né? Quando ouvirem essas buzzwords novas, tal, procurem saber, né? Falem com alguém que sabe, vão atrás, se for possível fazer um curso, porque às vezes abre as portas, né? É difícil, por exemplo, um curso sozinho transformar a sua carreira, mas às vezes um mini curso, um workshop que você faz, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz essa disciplina Data Mining e eu me apaixonei por aquele negócio. Até então, eu estava fazendo disciplinas como logística, warehousing, scheduling, pesquisa operacional, como montar uma fábrica da forma mais eficiente possível, usando Lean, etc. Quando eu fiz a disciplina de Data, eu falei, cara, isso aqui é o futuro, isso aqui sou eu. Achei que tinha tudo a ver comigo, porque eu sempre me considerei muito nerd, assim, no sentido científico da coisa, sabe? Eu era criança que eu gostava de, sei lá, ficar anotando a hora que eu acordo para ver ao longo do tempo e fazer uma regressão. Essas bizarrices. Então, assim, foi, cara, isso tem a ver comigo, eu sou cientista. E nesse momento eu virei a chave. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou deixar a engenharia de lado, vou focar em dados. E aí todo o processo foi se desenrolando. Então, no próprio mestrado, no outro semestre, eu fui monitor dessa disciplina. Eles chamam lá de TA, né? Teaching Assistant. Então, eu ajudava meu professor a fazer exercício, dar aula, fazer prova. Foi a minha primeira experiência educacional de fato, me ajudou bastante. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre dados, uma aplicação de dados para aviação nos Estados Unidos. E o negócio foi dando certo. Eu voltei para o Brasil. Não depois de muito tempo, o Itaú me chamou. E aí eu vim morar em São Paulo. Aí a história, então, né, de como eu vim morar em São Paulo, quase 5 anos aqui em São Paulo. Vi para trabalhar no Itaú. Trabalhei no Itaú como cientista de dados pleno por 2 anos. E aí a vida, né? Como é? Durante o meu trabalho no Itaú, como era muito inquieto em relação ao mercado financeiro, eu já investia, fazia uns tradings aqui e acolá e tal. Falei, vou montar um blog onde eu uso a minha programação em R para encontrar alguma coisa sobre investimentos. Montei esse blog chamado Trading com Dados, isso em 2018. Sem nenhuma pretensão, tipo, todo fim de semana eu ia lá e escrevia um artigo, sabe? Beleza. Quando foi em agosto de 2018, eu recebi uma ligação da XP, e alguém fala assim, você é o Vitor? Alguém comentou aqui de você, que você é cientista de dados. A gente está precisando de um cientista de dados aqui para trabalhar com a gente, mas está muito difícil encontrar, não sei o quê. Você quer vir para cá? Aí fui lá na XP várias vezes, conversei com os caras e eventualmente eles me contrataram. Então, muitas vezes o que o pessoal fala, né? Crie um portfólio, mostre o trabalho que você faz em um site, não sei o quê. Ajuda, assim, de fato é uma coisa legal, sabe? Expor o seu, como é que eu posso dizer? Propriedade intelectual, né? Acho que no meu caso me ajudou. Enfim, passei 3 anos na XP, experiência muito satisfatória, empresa fenomenal, cresce assim exponencialmente. Eu tive a oportunidade de fazer um pouco, né, de parte assim desse crescimento exponencial, trabalhando principalmente nos cases de prevenção à fraude e compliance, tá? Então a gente trabalhou para encontrar, dar um exemplo para vocês, a gente fazia modelos para encontrar manipulação de papéis. Então, tem gente, né? Tanto quem às vezes faz pirâmide financeira ou quem lava dinheiro, os caras usam papéis de pouca liquidez para lavar dinheiro. E você consegue, vendo as negociações desses papéis, encontrar alguns padrões ali semelhantes e detectar essas fraudes. Então, mais ou menos o que eu fazia. E aí eu saí da XP em março desse ano, porque o que era blog Trading com Dados eventualmente foi crescendo num ponto onde eu precisei tomar uma decisão, porque já não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
A Trading com Dados já estava aí nessa trajetória, já estava com mais de 400, 500 alunos. Falei, cara, tem que me dedicar a isso aqui, porque senão... E aí é isso. Então, hoje eu estou dedicado a Trading com Dados, basicamente ao meu trabalho, tá? Então, basicamente, o que é, né? Como a gente se considera? A gente se considera um provedor de inteligência para o mercado financeiro. Então, assim, na prática, nós somos uma escola, né? Nós ensinamos Data Science para o mercado financeiro, mas nós atuamos também no desenvolvimento de soluções, tá? Uma espécie de consultoria. Então, às vezes, empresas do mercado financeiro, assets, etc., vêm para a gente, tipo, eu preciso de tal solução para extrair dados de tal lugar. A gente trabalha com isso também. Então, a gente prefere se chamar, né, de provedor de inteligência para o mercado financeiro. Basicamente, a nossa principal missão hoje é formar profissionais que trabalhem com dados dentro do mercado financeiro, sejam eles quants, cientistas de dados, próprio analista de BI. Nós temos ex-alunos trabalhando como analistas de BI em várias empresas de mercado financeiro. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente faz, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Estou falando muito rápido. Para mim tá beleza. Tudo certo? Se tiverem alguma dúvida, podem me interromper, tá? Por favor. E aqui eu fico de olho no chat, aí qualquer coisa. Beleza, fechado. Só dando ok aqui. Parece que alguém me informou aqui que vamos ter um sorteio no final da aula, é isso? Não sei, tem gente achurumingando. Se você abrir essa possibilidade aí, já... Podemos sortear. Aqui, quanto mais a gente conseguir maximizar o conhecimento, melhor. A gente vê no final aí, o que está bombando, a bola da vez, é o nosso curso R para Asset Management. É o que realmente a gente pode sortear esse, tá? Que começa essa semana. Olha aí, maravilha, hein? Se o pessoal escolher esse curso, a gente faz um sorteio dele agora mesmo, tá? Agora que eu digo no final da aula. Perfeito. Trouxe só um overview aqui para vocês, onde a ciência de dados pode ser aplicada no mercado financeiro. Porque, propriamente, quando a gente fala assim, ciência de dados dentro do mercado financeiro, é muito amplo, tá? Ciência de dados já é um mundo gigantesco. E aí você segmenta em ciência de dados no mercado financeiro, ainda é um mundo muito amplo. Tem muita coisa que você pode fazer. Você pode fazer prospecção de cliente. Então, por exemplo, tanto prospecção de clientes, como até o marketing que tem aqui. Produtos, por exemplo, como eu estou falando ali. A própria XP faz muito isso. Então, por exemplo, dado que um cliente contratou esse Tesouro Direto, qual que é o próximo que ele deve contratar? Ou qual que é a propensão do cara contratar uma renda fixa, dado que ele investiu em XYZ na semana passada? Isso é um exemplo. Prevenção à fraude é muito do que eu fiz, tá, na XP. Então, a gente lidou com cases lá gigantescos de prevenir fraudes da ordem de dezenas de milhares de reais, por lavagem de dinheiro, pirâmide financeira, etc., que é uma aplicação muito latente. Se forem nas maiores empresas, Nubank, XP, Itaú, Santander, com certeza vai ter um departamento ali muito focado só a desenvolver soluções de dados para encontrar fraudes em mercado financeiro, tá? Aí nós temos aplicações de risco, produtos, retenção de clientes, churning, né, um nome muito famoso. Como que eu evito aquele cliente de sair? Por exemplo, qual que é a propensão daquele cliente deixar a minha empresa? A gente consegue encontrar isso também. Hoje, né, falando em termos de trading com dados, nós estamos falando de mercados de capitais, tá? Então, dentro do mundo da ciência de dados, dentro do mundo da ciência de dados aplicada ao mercado financeiro, a gente segmenta mais uma vez. Então, a trading com dados realmente ela vai muito específica no mercado de capitais para desenvolver aplicações, códigos, scripts, inteligência, etc., para ajudar investidores, analistas, profissionais, né, utilizarem ciência de dados para melhorar a tomada de decisão no mercado financeiro. Como que eu reduzo o meu risco? Como que eu gerencio melhor a minha carteira? Tá? Então, mais ou menos o nosso propósito. E o que é que eu separei para trazer aqui para vocês? Basicamente, nós vamos fazer uma análise de carteira. Essa análise, pessoal, ela pode ser facilmente generalizável, tá? E aplicável a outras carteiras, a carteira de vocês, se vocês quiserem. Então, basicamente, a gente vai analisar a nossa carteira em termos de risco, volatilidade, né, e retorno. Então, nós vamos ver o comportamento das ações segundo essas duas métricas, que talvez sejam as duas métricas mais importantes
do mundo de análise quantitativa. E, basicamente, a gente vai usar a biblioteca Y-Finance, que é essa aqui que eu estou mostrando. Eu até falei Pandas Data Reader, mas eu resolvi tirar a Pandas Data Reader por causa de um probleminha que ela estava tendo, algumas atualizações no código-fonte. Achei melhor não trazer, mas, cara, a Y-Finance, ela faz exatamente a mesma coisa que a Pandas Data Reader faz, sem prejuízo nenhum. Essas duas bibliotecas, elas trabalham utilizando o Yahoo Finance como referência. Então, virtualmente, vamos terminar aqui. Esse aqui é um plot que a gente vai construir junto, tá? Vou construir esse gráfico aqui com vocês, onde a gente vai ver aqui no eixo Y retorno e no eixo X a volatilidade, comparando os papéis segundo o comportamento delas. E no final, vou simular a seguinte carteira com vocês. A gente vai colocar R$1.000 em cada papel. Eu falei aqui 2017, mas no código eu vou fazer um pouco diferente com vocês. Eu vou trazer desde 2021. Então, desde janeiro de 2021, vamos colocar R$1.000 em cada papel. A gente vai ver a trajetória da nossa carteira frente ao Ibov e vai plotar esse gráfico aqui para ver se a nossa carteira bateu ou não o Ibov. Só voltando aqui bem rápido, encerrar aqui a apresentação, queria mostrar isso aqui para vocês. Yahoo Finance. A Yahoo Finance ela é muito utilizada no mercado financeiro por ser uma fonte aberta, gratuita, para dados de mercado financeiro. Ela é a melhor? Não, não é a melhor. A gente até tem outros conteúdos que exploram fontes um pouco mais difíceis, mas eu diria que em termos educacionais, vocês que estão começando agora, falam assim, eu comecei Python essa semana. Vai tranquilo na Yahoo Finance. Pega essas bibliotecas aqui, que eu mostrei para vocês, ou a Pandas Data Reader, ou a Y-Finance, que vocês vão, tranquilamente vão conseguir fazer as tarefas de vocês, porque essas bibliotecas, elas leem o Yahoo Finance. Tudo que tiver no Yahoo Finance, vocês conseguem trazer daqui. Beleza? Luiz, podemos começar então? Botar a mão na massa? Manda bala, manda bala. O pessoal está preparado aí para programar? Vamos lá. Pessoal que quiser me acompanhar, muito fácil programar em Python, tá? Abram o Google Drive de vocês. Aí vocês vêm aqui em qualquer pasta, qualquer diretório, botão direito, More, Google Colaboratory, tá? E é isso. Sem precisar instalar nada, software nenhum, a gente vai começar a programar em Python em 30 segundos, tá? Pronto, esse mesmo ideia do Colab a gente viu essa semana e eu estou dividindo aqui com ele o link que você deixou do teu próprio material. Quem quiser ver o link depois já vai estar o código realmente pronto, né? O código fonte. Pessoal, para escrever comentário, então, hashtag, tá? Só me acompanhem aí, vocês vão entender o racional. Eu estou fazendo aqui uma estrutura de tópicos. Então, colocar tópico 1, qual vai ser? Instalando e importando bibliotecas. Bibliotecas. Quero transformar isso aqui em célula de texto, que agora está com uma célula de código, né? Vocês fazem Ctrl M, M de novo, percebam que mudou a estrutura, virou uma célula de texto. Para executar isso aqui para uma célula abaixo, Shift Enter, tá? Então, esses são os comandos básicos que a gente vai repetir ao longo do nosso código. Primeira coisa, essencialmente, normalmente a gente não vai ter as bibliotecas de mercado financeiro instaladas, né? Porque o Google Colab, ele traz as bibliotecas clássicas, universais, como Pandas, NumPy. Normalmente não vai ter as bibliotecas mais específicas. Então, a gente vai instalar a nossa biblioteca Y-Finance com a seguinte sintaxe. Pip install Y-Finance. Tá? Sempre aqui vai vir o nome da biblioteca. Poderia ser qualquer outra. Então, Shift Enter para executar. Ele vai instalar. Enquanto que ele está instalando, eu vou passando o comando para a gente abrir a biblioteca, né? Não basta instalar, vocês têm que carregar para a memória do Colab. É isso aqui, ó. Então, import Y-Finance. Eu vou fazer import Y-Finance as YF. Isso aqui é um apelido. Por que eu estou dando um apelido? Para que toda vez que eu for referenciar essa biblioteca futuramente, eu não tenha que escrever o Y-Finance, só escrevo YF. E aí eu vou trazer a Pandas. Sempre importante, Pandas é fundamental para trabalhar com dados, então sempre a gente vai trabalhar com Pandas. Import NumPy as NP. Tá? Basicamente as três bibliotecas que a gente vai usar aqui hoje.
Vamos então para o tópico 2, colocar uma hashtag para transformar em comentário, importando dados, aí Ctrl M para transformar isso numa célula de texto, tá? E aí vem aqui primeiras coisas que é bastante importante aí para a gente nessa tarefa. A gente vai criar uma lista de ativos, tá? Então eu vou abrir aqui, colchete, abre colchete, fecha colchete, e aqui dentro a gente vai colocar os ativos que a gente quer para a nossa carteira. Sintam-se à vontade depois para substituir com os ativos que vocês têm. Eu já tenho uma lista mais ou menos pronta, tá? Que é a seguinte: Petro 4, detalhe, o Yahoo Finance, para papéis brasileiros, ele trabalha com ponto .SA, tá? Então toda vez que vocês forem usar papéis brasileiros, usem o ponto SA no final. Então, Petro 4, trazendo aqui as mais importantes do Ibov, né? Vale SA, a gente pode colocar banco também, vamos colocar YouTube 4. Tem um papel que eu gosto bastante, que é VEG 3. Percebam que eu estou colocando tudo entre aspas, tá? É importante também, para não dar problema. VEG 3, beleza. Vamos colocar uma de aviação, MB3. Vamos colocar, para dar uma diversificada, vamos colocar algumas perdedoras aí, ações que só apanham. Então, Cielo 3, que na pandemia sofreram bastante, né? CVCB3.SA. Oi, né? O pessoal adora tradear com Oi. Gosta de fazer umas apostas. Vou colocar um fundo imobiliário, KNRI 11, né? Faltou 11 aqui. O que mais? Vou colocar um ETF para dar uma diversificada. Então, Small 11, né? ETF de Small Caps da Bolsa. Que mais? Vou colocar uma cripto, né, pessoal? Dar uma brincada aqui também. Então, eu vou trazer o Ethereum, tá? Para quem não sabe, Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mundo, né? Estou trazendo a cotação do Ethereum versus dólar, mas no final não vai impactar tanto, porque o que a gente está interessado aqui é na rentabilidade ao longo do tempo. Então, o fato do Ethereum estar em dólar não impacta, tá? Então, vamos ver, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ativos. Como eu falei que eu vou colocar R$1.000 em cada ativo, então depois a gente vai ver uma carteira de R$11.000, né? Já que cada um vai ser R$1.000 em cada. Beleza, eu vou criar alguns parâmetros aqui. Então, início, aqui eu vou dizer a partir de quando eu quero esses dados. Eu vou colocar 2021, janeiro 1, né? Ou seja, 1º de janeiro de 2021. Por que eu escolhi janeiro de 2021 e não, sei lá, 2016? Por uma coisa muito curiosa. As criptomoedas, elas tiveram, vocês pegarem ali o histórico, né, desde 2, 3 anos atrás, um retorno gigantesco, bizarro. De tal forma que quando eu estava testando esse código aqui, e eu testei para começar em 2017, as criptomoedas, elas simplesmente deixavam toda a bolsa no chinelo. Você nem conseguia ver o tracinho embaixo. E aí eu pensei, pô, não tem muita conclusão para tirar disso, né? Basicamente a conclusão vai ser, tipo, coloque muito dinheiro em criptomoeda, que não é isso que a gente quer. Então, por isso eu coloquei um histórico um pouco menor para a gente conseguir comparar, sabe, de uma forma melhor, ações brasileiras com criptomoedas. Teve uma coisa que eu não coloquei, mas me veio à mente aqui, vamos colocar também, que eu acho que vai ser bacana. Colocar um papel americano, tá? Então, sei lá, Amazon. Poderiam colocar Facebook, Alphabet, né, Google, qualquer outro papel americano, só para a gente dar uma diversificada. Reparem que a data também está no formato americano, tá? Isso é importante. Hoje é dia 18, então vamos colocar que eu quero ir até agosto 17, vai até ontem. E aqui a gente vai começar a nossa importação de dados. Para trabalhar com dados no Python, a gente trabalha com data frames. O que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou criar uma estrutura de loop, onde eu vou buscando os dados das cotações de cada um desses papéis, e eu vou armazenando num data frame que já existe, né? Eu vou populando um data frame vazio. Como que eu faço isso? Então, primeiro eu vou criar um data frame vazio. Para isso eu uso a função data frame, tá? Com esse comando aqui, se vocês quiserem testar, criaram um data frame vazio, ó, não tem nada aqui, né? Ó, não tem nada. A gente vai começar a popular esse data frame. Então, vamos lá. Eu vou falar para ele o seguinte: para cada
I na lista de ativos, né? Ou seja, para cada elemento dentro dessa lista de ativos, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você traga o DF, onde você vai criar uma coluna nova nesse DF, onde a coluna, o nome da coluna vai ser o próprio I, ou seja, vai ser o próprio elemento que está aqui. E essa coluna, ela vai conter o seguinte. Aí a gente vai começar a usar a nossa biblioteca, o IF, que vocês abriram aqui. Então eu vou chamar o IF.download, tá? Ou seja, eu estou usando a função IF, eu estou usando a função download da biblioteca IF, onde, o que ele vai pegar aqui? Ele vai pegar I, né? Ele vai pegar cada ativo que está aqui. Beleza, quais são os parâmetros que ele precisa saber também? O start, quando que vai ser o start? Vai ser aqui, ó, início. Então eu quero que ele pegue a partir de início, que é o prazo que eu determinei. Quando que vai ser o end? O end vai ser fim, né? E aí eu vou só dar um exemplo aqui para vocês de como essa função trabalha. Eu vou fazer um exemplo só para uma ação específica, sei lá, Embraer. Como que a gente faria se eu quisesse um papel só? É simples, é só botar o nome do papel aqui. Tá? Ah, faltou aspas aqui. Tá, pessoal? Ou seja, fez o download, ele me falou que completou. Vamos dar uma olhada em Embraer para ver como é que ele trouxe esse dado. Estão percebendo aqui que é um formato de tabela, onde ele traz Open, High, Low e Close. Ele traz também um Adjusted Close e um Volume. Isso aqui a gente chama no mercado financeiro de OHLC. É um formato padrão para se trabalhar com dados de negociação no mercado financeiro. Toda vez que vocês ouvirem falar em OHLC daqui para frente, essa estrutura aqui. Nesse caso, eu não preciso trazer todas as colunas para todos os papéis. Por quê? Porque me interessa só isso daqui. Eu não quero saber a abertura, a máxima, fechamento, não sei o quê. Eu quero saber só o fechamento ajustado. Por quê? O fechamento ajustado é o preço do papel quando o pregão fechou, ajustado para dividendos, ajustado para splits, desdobramentos, etc. Então, sabe, às vezes, por exemplo, a Magazine Luiza fez um split um dia desse. Eles acho que dobraram o número de ações e cortaram o preço pela metade, né? Esse tipo de coisa. Quando isso acontece, a gente está mexendo no preço. O Adjusted Close, ele leva isso em consideração. Então, por isso que a gente trabalha com Adjusted Close, tá? Então, de tudo isso aqui que eu estou extraindo, a única coluna que eu preciso de fato é Adjusted Close. Então, por isso que eu vou fazer um filtro aqui, para que ele traga apenas o Adjusted Close de cada um dos papéis, tá? E eu vou mostrar para vocês como isso aqui vai ficar. Então, ele vai baixar os ativos, ele vai me dizer quando o download for completo, né? Terminou. Então, vamos utilizar aqui o método .head para a gente ver as 5 primeiras linhas. Percebam aí que deu certo, né? Então, temos Petro 4, Vale, Itaú, VEG, Embraer, Faltou a Amazon, né? Acho que eu tenho que executar isso aqui de novo. Eu quero colocar os papéis da Amazon aqui também. Então, executar de novo. Beleza, agora deu certo. Então, percebam que temos também os papéis da Amazon. E cada coluna representa o Adjusted Close de um papel específico. Então, é esse formato que a gente vai trabalhar daqui para frente. Só fazer mais uma coisa aqui. Eu quero criar um data frame chamado preços, que é igual a DF. Só porque eu gosto de trabalhar com um nome específico. Então, eu vou chamar de preços, tá? Isso aqui. Será que a gente consegue plotar isso aqui? Vamos usar o método plot, ponto e vírgula, e ver isso daqui. Tá pequeno, né, esse gráfico, então eu vou passar um parâmetro aqui chamado fig size, e eu vou dizer que fig size, aí vocês controlam largura e altura do gráfico, tá? Eu vou colocar 10 por 10, que já é um formato bacana para a gente visualizar. E aí tem algumas conclusões, né, que a gente tem que tirar, que eu quero tirar junto com vocês. Estão vendo que os papéis brasileiros, eles praticamente nem aparecem, né? O que apareceu aí? Foi Amazon e Ethereum. Isso quer dizer que necessariamente a Amazon está rendendo mais que os papéis brasileiros? Não. Quer dizer apenas que o patamar de preço onde ela está é mais alto. E ponto.
não está falando de rendimento. Ou seja, de cara, já tem uma noção que eu apresento aqui para vocês, que é a noção da normalização. Quando a gente trabalha no mercado financeiro com ativos de diferentes fontes, a gente tem que normalizar suas cotações, porque senão você vai estar comparando maçãs com bananas, correto? Imagina, pô, como é que eu vou comparar o meu papel da VEG que está aqui embaixo, coitado, nem aparece, com Ethereum, né? Como que a gente faz para normalizar? É bem simples. A gente pega a primeira linha, tá, das cotações que estão aqui e divide todas as outras cotações pela primeira linha, de tal forma que a primeira linha fique no valor de 1, tá? Ou seja, você está fazendo um processo de standardization, né, como o pessoal fala no inglês. Você está padronizando, tá? Então, vamos criar aqui um novo elemento chamado normalizado. Normalizado. Esse elemento normalizado, ele vai receber preços, mas ele vai dividir cada linha pela primeira linha da tabela preços. E é isso que eu estou fazendo nesse comando aqui, tá, pessoal? Isso aqui no Python, a mensagem que eu estou passando para o Python é o seguinte: pegue a primeira linha dessa tabela. Inclusive, se eu pegar isso aqui e colar aqui em cima para ver, percebam que é a própria primeira linha, né? Percebam aqui que os valores coincidem, tá? Então, basicamente, é isso que eu estou falando para ele. Pegue todas as linhas e divida pela primeira linha. E vai criar o normalizado, tá? Então, normalizado.head para ver as 5 primeiras linhas. Aqui, ó, é importantíssimo. Então, percebam, todos os ativos começam com 1. E tem uma forma bacana também para a gente ver, ter uma noção da rentabilidade de cada um desses ativos. Se vocês usarem o parâmetro tail, assim como eu usei o head para ver as 5 primeiras linhas, o parâmetro tail vê as últimas 5 linhas, tá? Então a gente consegue ter uma boa noção aqui de para onde aquelas ações foram. Então, se eu comecei, por exemplo, com R$1 em Petro, em janeiro, hoje esse R$1 se transformou em R$1,02. E aí vocês percebem logo a diferença. O que é mais marcante aqui para a gente? Vejam o Ethereum, né? Eu comecei com R$1, hoje eu estou com R$3,03, tá? Então é uma forma bacana da gente ter essa noção. E aí, só para a gente terminar essa parte de normalização, vocês poderiam fazer assim: normalizado.plot. Vai ficar pequenininho. Vamos só pegar o nosso fig size que a gente colocou aqui. Tá aí, então, a diferença, né? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, percebam como é diferente aqui a visualização, né? Se antes eu nem conseguia visualizar os ativos brasileiros, agora a gente consegue realmente comparar. E a gente consegue até ver que por um período foi até melhor a gente ter Embraer na nossa carteira do que Ethereum, né? Se a gente comparar ali uma a uma, tá? Ô Luiz, tudo certo até agora? Tô indo muito rápido, como é que tá? Tudo certo, tipo, Embraer provavelmente que foi quando lançaram a história do avião, né, o helicóptero lá, o carro voador deles. Aquilo deu uma bombada, realmente. E esse Ethereum aí eu preciso falar com você, toda vez que eu compro criptomoeda eu só me lasco. Eu acho que o que mostra aqui na análise é que realmente você ter uma pequena quantia numa cripto e segurar, parece realmente que é a melhor ideia. Você não pode ter todo o seu patrimônio, porque a volatilidade é gigantesca. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas em alguns momentos, o fato da gente ter Ethereum aqui na carteira, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. A gente vai bater o Ibov, mas vai bater o Ibov muito por causa da presença de Ethereum aqui na carteira. Tá? Então, a gente estava aqui no tópico 2, né? Vamos para o tópico 3. Cálculo dos retornos. Pô, como é que eu calculo os retornos diários, né? Uma missão aí feita pelos fundos de investimento quase que diariamente. Bem, o Python ajuda bastante a gente nessa tarefa por causa dessa função aqui chamada percent change, tá? É um método, na verdade, né? E esse método eu preciso passar ele com relação a alguma coisa, né? E que coisa é essa? É a minha própria tabela de preços, né? Então eu vou pegar preços
vou passar o meu método, faltou um ponto aqui, preços, ponto, percent change. O que é que ele vai fazer? Ele vai calcular o retorno diário dos papéis, né, dia após dia. Eu vou chamar isso aqui de, sei lá, ativos, retornos. E aí, vamos dar uma visualizada para ver o que é isso aqui. Percebam que a primeira linha, ele trouxe tudo none, né, missing, como a gente chama, vazio, not a number. Alguém se arriscaria a dizer por que a primeira linha veio toda vazia? Por que ele deu erro na primeira linha? Que acho que é o raciocínio que você estava falando no começo, né? Essa variação percentual ele pega um dia da frente menos dia de trás, dividido pelo dia atual, né? Ou seja, quanto aumentou de um dia para o outro. Do primeiro dia não tem base de comparação, Exatamente, né? Exatamente, é isso mesmo. Aqui não tem o dia zero, né? Ele vai fazer o cálculo do retorno com o dia anterior, mas não tem dia anterior a esse aqui. Por isso que ele traz o none. Você consegue só medir o retorno a partir do segundo dia. Então, por exemplo, ó, nesse dia aqui, dia 5 de janeiro de 2021, o papel da Petro subiu 3,9%, né? Foi uma alta considerável. Como que a gente faz para tirar esse none aqui? E aí o Python tem esse método chamado drop_na, tá? E aí eu vou chamar isso aqui ainda de ativos retorno. Então, basicamente, eu estou fazendo ativos retorno, ele dropa, né, tira os NA e o resultado passa para ele mesmo, tá? Ou seja, fica assim. Então, vocês vão ver que o none vai cair. Uma das formas muito bacanas de a gente ver a volatilidade de um papel, né, quanto ele se mexe, é olhar o gráfico dos retornos dia após dia. Então, a gente pode fazer o seguinte, ativos retorno, ponto plot, e aí eu vou colocar um fig size de 8 por 8, só para a gente dar uma variada no que a gente viu lá em cima. Vamos colocar maior, porque senão a legenda vai ficar comendo aqui o gráfico. Vou colocar 11 por 11. Pronto, melhorou. Vocês estão percebendo como o comportamento de Ethereum, que é esse azul aqui embaixo, é quase anômalo, assim, se comparado aos outros ativos? É justamente por causa disso. É uma volatilidade bizarra, gigantesca. Você vê que tem dias que o Ethereum chega a subir mais de 20%. Tem outros dias que ele chega a cair 20%. Se vocês procurarem, tem algum papel brasileiro que faz isso? Dificilmente, né, vão achar alguma coisa. Talvez aqui, ó, tem um cinza aqui, né, que é a Oi. Ó, tem um cinza aqui, imagino que é a Oi também. Então a gente está vendo que mais ou menos ali em março desse ano, Oi também caía consideravelmente. Então, já de cara a gente consegue ver, né? Por que que realmente não é uma boa ideia ter muito de criptomoeda na carteira, né? Não é todo mundo que aguenta essas palpitações, né? O tópico 4 que eu quero mostrar para vocês é a visualização de janelas de volatilidade. Por que que é isso? Por que isso é importante no mercado financeiro? Porque não basta apenas a gente ver que a volatilidade de um ativo é alta. Tipo, beleza, eu vi que a volatilidade do Ethereum aqui, ela é alta, tá? Mas a volatilidade, ela varia também em intervalos de tempo. Então, um ativo ele pode ser mais volátil hoje e menos volátil amanhã. Então, o que é que a gente faz? A gente pega a volatilidade e plota ela em janelas de tempo. Então, cara, eu quero ver a volatilidade média para os últimos 20 dias. E aí eu ploto isso num gráfico para ver como essa volatilidade vai mudando. E é isso que a gente vai ver aqui. Como que eu faço isso? Vamos chamar a tabela que a gente criou com os retornos, né? Ativos retornos. E aí eu vou chamar um método chamado rolling. O que é que o rolling vai fazer? O rolling vai fazer justamente isso. Ele vai calcular uma média de um determinado intervalo de tempo e vai me retornar essa média. Sabe aquele conceito de séries temporais,
não séries, minto, é de séries temporais, mas não é exatamente isso. Chama as médias móveis. Não sei que alguém faz trading aqui, day trade, etc. O próprio pessoal de trading usa muito isso, né? Médias móveis. Pois bem, a função rolling, ela cria justamente médias móveis, tá? Aqui dentro eu preciso passar qual que é a janela de tempo, tá? Qual que é a janela de Mesmo quem não tempo que eu faz vou olhar para trading trás? tá meio famoso, né? Com Covid, agora tudo é média móvel, caso de Covid, dos últimos 15 dias. Agora Exatamente. É um tá popular. exemplo mais que perfeito, exatamente. Bem notado. E aí eu vou falar aqui que eu quero um window de 20, ou seja, a partir de hoje eu vou pegar 20 períodos para trás, e vou olhar a volatilidade média daqueles 20 períodos para trás. Eu vou fazer isso para todos os dias que eu tiver na minha tabela, tá? Beleza, e a gente vai fazer o que com essa média? Eu não tinha falado para vocês anteriormente, mas isso é importantíssimo também. No mercado financeiro, a gente associa volatilidade a desvio padrão, tá, pessoal? Então é por isso que é importantíssimo a gente saber estatística quando a gente está entrando nesse mundo aí de quant, de risco de mercado, porque a gente traz várias métricas estatísticas para nos ajudar. Ou seja, eu estou pegando ali os retornos daquele papel nos últimos 20 dias e eu vou calcular o desvio padrão, tá? Por isso que eu coloco aqui STD, que é Standard Deviation. E eu vou jogar isso aqui para dentro de um objeto novo chamado vol móvel, ou seja, volatilidade móvel, né? Beleza, então a gente pode plotar isso aqui, né? Vol móvel, ponto plot. Qual que é o fig size que eu usei aqui? 11, né? Então vamos copiar isso aqui. Então, o que é que eu estou vendo aqui? Qual que é a noção? A gente está vendo a volatilidade, ou seja, o desvio padrão dos retornos dos ativos em janelas de 20 períodos. Ou seja, se eu pegar esse período aqui, ó, tá? Que é mais ou menos aqui, ó, junho desse ano, o que é que esse ponto aqui no Ethereum quer me dizer? Quer dizer que se eu olhar 20 dias para trás, a partir desse ponto, a volatilidade média do Ethereum foi 12%. Isso é bizarramente alto, tá? Isso é muito alto. Você pegar um ativo que tem, na média, 12% de volatilidade, quer dizer que ele pode ir para cima 12%, ele pode ir para baixo 12%. Então, era isso que estava acontecendo com o Ethereum. O que esse gráfico transmite para a gente é basicamente isso. Quais foram os momentos em que aquele ativo foi mais arriscado ou menos arriscado para se investir? Tá? Então, é uma outra forma muito bacana da gente ter uma noção do grau de risco da decisão que a gente está tomando no mercado. Tá? Será que esse ativo está na fase mais volátil dele? Será que ele está na fase menos volátil? Né? Ou seja, se a gente pegar hoje o comportamento do Ethereum, vejam que a volatilidade dele caiu para menos da metade. Hoje ele está bem mais tranquilo. Talvez se ele continuar caindo mais, ele chega até no patamar de volatilidade de papéis brasileiros, por exemplo, né? Tá? Então, essa noção que a gente vê com a volatilidade móvel. Então, vamos entrar no nosso tópico 5. Pessoal, estou indo muito rápido, por favor, me avisem, tá? A intenção aqui não é ficar jogando conteúdo e um monte de coisa que realmente vocês entendam para que vocês apliquem na carteira de vocês, tá? Então, o pessoal já dando ok aqui. O tópico 5, a gente vai fazer... Português é um bom benchmark. Português, como é que tá aí o ritmo, português? Código pra caramba aí Tô aprendendo um monte aqui. Só tô tomando nota. Porque você nem preocupa, né? Para gerenciar sua carteira aí né, fundo imobiliário, tem uns 3 estagiários aí que tocam tudo isso para você, né? Você só vê quando cai o dividendo no final do mês, é isso, né? Só para saber se demite ou se mantém. Já está rendendo bem a carteira, né? O pessoal tá dando ok aqui, Vitor, no chat. Boa, boa. Então, o que a gente vai ver agora é esse plot aqui, tá? Então, basicamente, eu vou construir esse plot com vocês. A gente vai ver, para todos os ativos que eu mostrei aqui,
qual que é a relação, né, do retorno no eixo Y com a volatilidade deles. O que a gente procura normalmente nesse plot, pessoal? A gente procura, pelo menos para quem quer investir tranquilo, né, sem perder o sono, papéis que estão no canto superior esquerdo. Por quê? Porque são riscos menores com retornos maiores, como VEG, por exemplo, Vale, Raia Drogasil, Equatorial. Quanto mais no canto superior à esquerda, maior vai ser o retorno, menor a volatilidade, tá? O que a gente não quer? A gente quer evitar papéis que caiam para cá, né? Que você não tem rentabilidade nenhuma e está no risco gigantesco para nada, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou criar um DF, né? Criar um data frame consolidado com retorno versus volatilidade, tá? Então, beleza. Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Vai calcular o retorno médio para esses papéis ao longo do período que a gente está analisando, e depois a gente vai calcular a volatilidade desses mesmos ativos e vai jogar tudo num plot, tá? Como faz para calcular a volatilidade? Já tinha mostrado para vocês lá em cima, né? Então, ativos retorno, ponto .std. Aí a gente vai ter a standard deviation, né? Ou seja, desvio padrão desses papéis ao longo do período, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um data frame chamado volatilidade. E eu vou jogar isso aqui dentro de um data frame, então por isso PD data frame, que é a função para criar data frames. O que é que esse data frame vai receber? Vai receber o resultado disso daqui. Então, vou jogar isso aqui dentro. E eu preciso dar um nome para essa coluna, né? Então, eu vou chamar de... Para isso, eu vou abrir uma lista. Então, sempre tem que abrir uma lista quando a gente vai dar nomes às colunas do nosso data frame. E eu vou dizer que isso aqui é volatilidade. Vou mostrar isso aqui, vai ficar mais fácil de entender. Com isso aqui que eu fiz, aqui em cima, a gente gerou isso daqui, ó. Tá? Então percebam que basicamente é a mesma coisa, né? O que eu fiz aqui foi trazer isso daqui para um formato tabular, um formato de tabela, bonitinho e tal, e com um nome de coluna, né? Chamado vol. Tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa. No final é o desvio padrão dos preços normalizados, né? Você pegou todo o histórico. Isso, é. Na prática você não precisa nem normalizar, pelo menos para calcular a volatilidade. Desvio padrão Porque você está calculando o desvio do papel com ele mesmo, né? Então, aquilo meio que anula, né? Mas se você quiser calcular como normalizado, né? Se eventualmente você está vindo ali no seu código e utilizou o normalizado para calcular, não tem problema, tá? Qual é o código mesmo da Ethereum aí? O penúltimo ali, esse de... É o ETH. Esse 7% de volatilidade, é isso aí, né? 7% de volatilidade diária média, isso. Sim, média, tá, beleza. É como se... Na média, ele pode variar 7% do preço médio, né? Ou seja, acordei de manhã, baixo. perdi 7% dos meus R$1.000 aí, né? Beleza. Exatamente. Se estiver variando 6%, você pode falar, não, tá tranquilo, posso dormir tranquilo que está dentro da média. Beleza. A gente vai fazer a mesma coisa com os retornos. Então, aqui em volatilidade, eu vou escrever retornos médios, tá? E eu vou trocar std aqui e eu vou jogar a função min. Já já eu explico. Eu vou chamar isso aqui de retorno médio. Por que min e não é o std? Porque basicamente aqui, ao invés de calcular o desvio padrão do retorno, eu estou calculando a média dos retornos, tá? Que é isso aqui. Ou seja, na média, o Ethereum ele tem um retorno médio ali, ó, de diário, isso aqui vai quase 1%, vai. Quase 1%, né? Tá? Então, mais ou menos esse racional. Então, vocês podem ver, por exemplo, Cielo, por exemplo, né? A VEG no período também tem um retorno médio negativo. Então, é isso que a gente está calculando aqui, beleza? Tá. Beleza, então criei retorno médio, criei volatilidade ou risco. Agora eu vou juntar os dois num data frame só. E aí eu vou chamar isso aqui de risco retorno.
E para juntar os dois, eu vou usar uma função chamada pdconcat. pdconcat é uma função do pandas para concatenar duas tabelas. Eu vou passar isso numa lista. Quais são as tabelas que eu quero concatenar? Né? Retornos médios e, aqui em cima, volatilidade. Eu preciso falar para o Python também qual que é a ordem dessa concatenação. Porque se eu não deixar nada aqui, ele não vai saber se a concatenação é no sentido da linha ou da coluna. Tá? Então, para isso, eu vou colocar um axis igual a 1. O Python, né, ele considera como 0 linhas e 1 colunas. Então, o que eu estou dizendo para ele é o seguinte: pegue esses dois data frames e concatene eles no sentido das colunas. Tá? Então, juntei risco, retorno. Beleza? E era isso aqui onde a gente queria chegar. Agora, para plotar isso daqui, a gente usa um loop, tá? Porque o Python, ele não é, se comparado com o R, por exemplo, ele não é tão intuitivo na hora de fazer plots. Eu estou pensando aqui que talvez para a gente adiantar o tempo, porque eu temo estourar muito o tempo, pegar o loop, o código do loop pronto, Manda e bala. passar para o pessoal. Tá? Manda bala. Se desenvolver, Cola aí, se for o demorar. caso, a gente em aula esmiuça mais ele aí. Manda bala. Tá, eu acho que o código está aqui. E aí eu explico, tá? É mais para a gente realmente não perder tanto tempo. Pegar a minha colinha aqui. Tá aqui. Então, beleza. O que eu estou fazendo aqui? Faltou uma coisa, tá, pessoal, que é importantíssimo também. Abrir as bibliotecas de plotagem. Sem elas eu não ia conseguir plotar. Então, vou jogar isso aqui em cima. Então, duas bibliotecas, basicamente, que são as mais importantes do Python para plotar gráficos. É a Seaborn e a Matplotlib. Então, abri as duas bibliotecas, vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou criando uma área de plotagem, então estou dizendo para ele, você vai receber um plot. Aqui eu passo uma função da Seaborn, SNS vem de Seaborn, então essa função aqui, scatterplot, vem da biblioteca Seaborn, tá? Eu estou dizendo para ele o seguinte, você vai criar um gráfico de dispersão, tá? Sabe aquele gráfico que tem os pontos, né? Ou seja, cada ponto corresponde a um y, uma coordenada yx? Scatterplot, o gráfico de dispersão, basicamente é isso. E aí, depois, eu vou falar o seguinte para ele. Cada um desses pontos vai receber um rótulo. Ou seja, se eu não tivesse esse for aqui, se eu plotasse apenas o gráfico de dispersão, aqui é retorno médio. Ou seja, se eu plotar apenas o gráfico de dispersão, é isso que vocês vão ver. São pontos aleatórios, né, no meu plano cartesiano, sem nenhuma explicação. Então, o que é que a gente desenvolve aqui? Né? Eu desenvolvi um loop. Vamos lá, pegar o loop, que já se perdeu. No loop, eu vou fazer o seguinte. Para cada ponto dentro da minha matriz risco-retorno, você vai fazer o seguinte. Aí eu passo para ele qual vai ser o x, qual vai ser o y, tá? Ou seja, eu estou dando rótulo para ele. Estou dizendo assim, cada ponto vai receber um texto. Que texto vai ser esse? Vai ser o próprio rótulo aqui. Tá? Então, por exemplo, para essa linha, você vai pegar o nome Petro 4. Para essa linha aqui, você vai pegar o nome Vale. Tá? Linha após linha. Falo para ele que eu quero a fonte de cor vermelha, tamanho 15, e uma caixinha amarela. Então, por isso aqui que a gente cria
esse loop, tá? Eu vou só fazer uma alteração aqui, eu vou chamar isso de retorno, ao invés de retorno médio, porque o Python é melhor quando você não tem nome de coluna com um espaço no meio, sabe? Reduz a chance de dar problema. Então, beleza. Retorno versus volatilidade, tá certo. Tá bom. Aqui ele vai dar um errinho, porque aqui eu mudei o nome da coluna, né? Y é retorno. Então, X é volatilidade, Y é retorno. Vamos plotar, então. E olha que interessante, né, pessoal? O Ethereum foi muito longe. O Ethereum ele tem uma volatilidade de mais 7% diária, como a gente viu, mas o retorno, a média do retorno diário do Ethereum também é bem maior. E é quase como se o Ethereum ele deixa os papéis aqui para trás, tá? O que eu queria mostrar para vocês é que se a gente tirasse o Ethereum, eu vou fazer um exercício com vocês de tirar o Ethereum, vocês vão ver como isso vai ficar. Vou fazer um comentário aqui, sem Ethereum. Como que a gente pode fazer, então, para tirar o Ethereum? Eu vou criar um elemento chamado data, onde esse elemento, essa tabela, vai receber o que eu criei ali em cima, chamado risco retorno. E eu vou usar o método drop para dropar uma linha. Que linha é essa? A própria linha do Ethereum, né? Então eu quero que ele desconsidere Ethereum. Então basicamente, cria um elemento data que remove o Ethereum e todo o resto aqui que tinha a matriz risco-retorno, agora vai passar a receber data. Tá? Então, data que o scatterplot vai receber é o próprio data. Em vez de risco-retorno é data. Ao invés de risco-retorno, data. Tá? Perceba então como muda, né? Aqui a gente tem os papéis bem mais espaçados, detalhados, né? Como se tivesse dado um zoom. E a gente vê que, de fato, a Embraer tem tido uma performance muito boa. Pessoal, beleza até aqui? Dúvidas, dores, sugestões? Se não, Luiz. Desce um pouco, aí o nível de risco para a Embraer, quanto é que está? Isso aqui 0,35, acho que quase 4% ao dia. 4% mais ou menos, né? Não, mas legal, show de bola. Beleza, as pessoas também estão dando ok aqui, pode seguir a missa, é muito bom. Fechado. Então, dado isso, nós vamos simular a nossa carteira versus Ibov. Tá? Que carteira a gente vai pegar? A carteira que a gente criou lá em cima, tá, pessoal? Então, essa carteira aqui, né? Para a gente lembrar. E o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Como eu falei, né? Imaginem que vocês estão colocando R$1.000 em cada um desses ativos. Quantos de cada um a gente vai conseguir comprar? Se eu coloco R$1.000 em Oi, por exemplo, eu vou comprar muito mais papel de Oi do que Petro, né? Concordam? Porque Oi é muito mais barato. A gente vai calcular aqui quantos papéis a gente teria comprado. E aí, para isso, eu vou tentar pegar aqui o Ethereum em reais. Aí sim, acho que eu vou precisar, porque eu preciso do Ethereum em reais realmente para corresponder aos R$1.000 que eu estou pagando nele, né? Só ver se a gente consegue aqui. Primeiro eu tenho que ver se está disponível, tá? Ou seja, se o Yahoo Finance tem o Ethereum em reais. O pessoal está perguntando, e para as cotações que estão em dólar, tipo a Amazon, tem que fazer alguma conta? O que você poderia fazer é pegar o dólar, né? Pegar a cotação do dólar. E fazer essa conversão. Para simplificar, acho que a gente pode tirar, então, a Amazon da história da carteira. É isso que eu vou fazer, exatamente. Porque eu acho que, nesse caso aqui, vai trazer um grau de complexidade a mais. Vamos ver. Você não pode pegar o BDR da Amazon, não?
para normalizar? Poderia ser também, poderia. A questão é que BDR às vezes não corresponde 100% ao papel americano, né? Ó, por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, BRL. Vamos ver se tem a... O dólar vai ter, mas acho que essa ideia dele, se tiver o correspondente no mercado brasileiro, talvez seja mais fácil do que fazer câmbio. Ou simplesmente remove. É mais fácil. Eu acho que por agora a gente remove, tá? Eu só quero fazer um teste aqui para ver se... chamar isso aqui de dólar, só para ver se ele vai trazer a cotação do dólar. Ó, ele trouxe. Então a gente tem aqui dólar, ponto head. E aí o que vocês poderiam fazer é usar a cotação do dólar como uma conversão, né? E aí teria que ser uma conversão diária. Mas enfim, acho que fica realmente como exercício para simplificar. Então vamos tirar a Amazon. Vamos tirar o Ethereum também, tá? Que até vai evitar ter distorções na carteira. Então aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 papéis. Então, e as apostas é o quê? Isso aqui vai abrir um bolsa de apostas. Se essa carteira vai bater Ibovespa ou não. Isso o pessoal pode mandar no chat quem acha que vai bater. Ou quem quiser falar também, chutar a rentabilidade que o Ibov vai ter em um ano versus a rentabilidade que a minha carteira vai ter em um ano. Eu tenho dúvidas agora se vai bater o Ibov, tá? Sem cripto é difícil. Vamos ver. Vou até ver aqui como fica. É até melhor para visualizar, né? Sem o Ethereum, a gente tem uma noção melhor ali do comportamento dos ativos. Beleza, então vamos voltar lá para o fim, para o exercício. Tá. Como que a gente consegue, então, o primeiro preço que aqueles ativos tiveram? Né? Porque para simplificar realmente, eu vou considerar como se o meu investimento tivesse sido feito no dia 4 de janeiro de 2021 e que eu tivesse comprado minha carteira inteira. Então, eu não fui comprando devagarzinho. Eu joguei R$ 1.000 em todas e a minha carteira. Óbvio que com o tempo, né, vocês podem colocar novos níveis de complexidade aqui, simular compras, swing trades, etc. Tá? Mas, para simplificar, para pegar a primeira linha, a gente viu ali em cima, a gente tem que fazer preços, ponto e lock, tá? E o zero. Isso daqui vai nos trazer a cotação que aqueles ativos tinham na primeira data. Bem, e como que eu sei quantos papéis eu devo comprar de cada ativo? Se eu estou colocando R$ 1.000 em cada um, basta pegar os R$ 1.000, dividir pelo preço, e a gente vai ter ali mais ou menos a quantidade de papéis que tem que comprar em cada, né? Então a gente pode fazer assim, 1.000, né? R$ 1.000, dividido por isso daqui. E o que é que nós vamos ter? A gente vai ter fracionado, né, aproximadamente a quantidade. Então, para investir R$ 1.000 em Petro, por exemplo, eu devo comprar 37,88 papéis. Faz algum sentido isso? Falar que eu vou comprar 0,88 papéis? Não faz. Então, a gente tem que arredondar isso aqui. Então, para arredondar, eu vou jogar isso aqui na função round, tá? E eu vou colocar uma vírgula aqui para passar um outro parâmetro na função round, que eu vou dizer para ele isso aqui, ó, número de dígitos. Quantos dígitos você quer arredondar? Eu vou dizer 0, né? Porque eu não quero número decimais, eu quero inteiros. Então, é isso que ele está me falando. Ó, para aproximadamente R$ 1.000, você teria que ter comprado 38 papéis de Petro, 12 de Vale, 33 de Itaú, 27 de VEG, e por aí vai. Então, vou chamar isso aqui de comprados, tá? Que é uma lista que vai me informar quantos papéis eu comprei de cada. Mais um ponto que a gente tem que calcular. A gente tem os preços aqui, certo? Mas eu não quero falar de preços com vocês, eu quero falar de PL. O que é isso? Patrimônio líquido. Os fundos, né, as assets, quando elas gerenciam os fundos de investimento, elas não falam simplesmente em preço, elas falam em PL, elas querem aumentar o patrimônio que o fundo tem. Né? Elas precisam rentabilizar o fundo. Então, como a gente faz isso? Eu vou criar um novo elemento aqui, uma nova tabela, chamada PL,
onde PL vai ser aqui em cima os preços, vezes a quantidade de papéis que eu comprei em cada um. Concordam? Isso vai me dar, em reais, a quantidade, né, que eu investi em cada. Então, vamos ver como isso aqui vai ficar. PL.head. E aí percebam que realmente oscila um pouco, né? Não é sempre R$ 1.000 que a gente investiu. Como a gente arredondou o número de papéis, é aproximadamente R$ 1.000. Então, ó, eu comprei R$ 1.000 de Petro, R$ 1.000,29 de Vale, eu comprei R$ 999 de Itaú, tá? E assim por diante. Então, o que esse PL vai ter é realmente o quanto eu tenho de patrimônio em cada papel e ver como isso vai variar ao longo do tempo. O PL.head traz as 5 primeiras linhas. Para trazer as 5 mais recentes, eu faço PL.tail, tá? Que são as 5 últimas linhas. E olha que interessante aqui, pessoal, se a gente parar para analisar, né? Coloquei R$ 1.000 aproximadamente em Petro. Hoje eu tô com R$ 1.000,27. Ok, né? Não perdi dinheiro, pelo menos. Coloquei 1.029 em Vale. Hoje eu tô com 1.300. Foi bom. Alguns casos, ó. Pega Oi. Colocou R$ 1.000 em Oi. Hoje você tem 430. Tá? Beleza. Mais uma coisa que eu quero fazer. Eu quero criar uma coluna aqui no final que ela some o portfólio. Então, não só eu quero ver o quanto eu tenho em cada papel, mas eu quero saber a minha carteira globalmente, quanto que minha carteira tem de dinheiro ao longo do tempo. Então, eu vou criar uma coluna nova, chamada de PL total, né, ou total de patrimônio líquido que eu tenho na minha carteira, e eu vou fazer a seguinte operação. Eu vou trazer PL para cá, vou chamar o ponto ILOC para usar como referência as minhas linhas, e dentro de colchetes, eu vou colocar 2 pontos. Não se preocupem em entender em termos de sintaxe o que é isso. Por hora, só considerem que o que eu estou fazendo aqui com ele é o seguinte. Eu estou trazendo todas as linhas. Tá? É isso que eu estou falando aqui para ele. Eu estou falando assim. Eu vou fazer uma operação e essa operação vai ser feita em todas as linhas dessa tabela aqui. Tá? Que operação você vai fazer? Eu vou fazer uma operação de soma. Tá? Beleza, mas você vai somar o quê? Para cada linha, eu vou somar todas as colunas e jogar o resultado numa coluna nova. Concordam? Como é que eu falo isso para ele? Colocando aqui axis igual a 1. Lembram que aquilo que eu falei para vocês do axis, ele mostra o eixo em que eu quero fazer a operação? Se eu falo axis igual a 1, é que a operação está sendo feita no eixo das colunas. Ou seja, cara, você vai pegar cada linha, todas as linhas, e para cada linha você vai somar tudo isso aqui e vai jogar numa coluna nova. Tá? Então, vamos ver como isso daqui vai ficar. E percebam aí que, de fato, no primeiro dia, quando a gente fez o nosso aporte, né, o nosso investimento lá na conta da corretora, a gente, de fato, investiu aproximadamente R$ 1.000, né? Investimos R$ 9.937. Com quanto a gente ficou hoje? Vamos fazer um pl.tail. Realmente não foi muito bom, né? A gente ganhou aí quase R$ 400. Chegamos a R$ 10.377, que é o quê, né? Para um portfólio que ele é feito aleatoriamente, assim, sem pensar muito. Falta mais uma coisa. Eu preciso colocar aqui também, nessa tabela, a última coisa que está faltando, que é o IBOV, né? Afinal, eu preciso comparar o meu PL com o IBOV. Então, a gente vai recorrer novamente à biblioteca Y-Finance, tá? Ponto download. Eu vou baixar o que aqui dessa vez? Vou baixar os dados do IBOV, né? Se vocês pesquisarem aqui no Yahoo Finance, o IBOV recebe esse código aqui, tá? Esse é o código formal do IBOV, acento circunflexo BVSP. Então, é esse código que a gente vai passar aqui. Então,
BVSP. O start vai ser o próprio start que eu pedi lá em cima, né? Que é o parâmetro início. O end vai ser o fim, né? E eu vou chamar isso aqui de IBOV. O resultado disso aqui eu vou jogar no elemento chamado IBOV. Vamos ver a cara disso. IBOV.head. Então tem open, high, low, and close, adjusted close. Se falar assim, eu quero só plotar a coluna adjusted close do IBOV para ver. Aí vocês podem fazer assim. Adjusted close.plot. A gente plota apenas essa coluna. E esse foi o comportamento do IBOV, então, desde janeiro desse ano. Só que eu quero fazer o seguinte. Eu não quero tudo isso. Eu não quero todas essas colunas. Eu quero apenas o adjusted close do IBOV. Eu quero mudar esse nome aqui, ao invés de adjusted close, eu quero chamar de IBOV. E o resultado disso daqui, eu vou jogar na minha tabela PL. Como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Vou falar para ele o seguinte. IBOV, eu vou passar um método chamado rename para renomear. A gente vai renomear o quê, né? Vai renomear colunas. Então, columns. Que colunas você vai renomear? Aí eu vou abrir chave, tá? Que no Python são dicionários. E eu vou dizer para ele qual coluna eu quero renomear e qual vai ser o novo nome. Qual coluna que eu quero renomear? O adjusted close. Qual o novo nome que eu quero que ela tenha? IBOV. Tá? Falta só mais um parâmetro que é muito importante também quando a gente está programando em Python, que é o comando inplace. Com esse comando, eu estou dizendo o seguinte para ele. Eu quero que essa modificação que eu estou fazendo no DataFrame IBOV seja transmitida a todo o meu código e não apenas nessa célula. Porque se eu não fizer isso daqui, beleza, ele vai renomear, mas ele não vai guardar na memória. Ele vai fazer essa operação apenas nessa célula. E eu quero que ele guarde isso para qualquer lugar nesse código que eu fizer essa transformação. Tá? Então, vamos ver como ficou. IBOV.head. Então, percebam que adjusted close agora se chama IBOV, né? Quero fazer mais uma coisa. Eu quero dropar essas coisas aqui. Quero deixar apenas IBOV. Como que a gente faz? A gente vai usar, então, de novo, o nosso método drop. Só que dessa vez eu vou dropar usando o número correspondente à coluna. Então, para isso, eu vou usar esse comando aqui, IBOV columns. Quais colunas eu quero dropar? O Python começa a indexação, como a gente chama, a referenciação, por 0, tá? Então, essa é a coluna de número 0, essa é a coluna de número 1, 2, 3, 5. Eu quero deixar a 4. Então, vamos falar para ele. Eu quero que você drope a 0, A1, A2, A3 e A5, tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Beleza, e em qual eixo, em qual direção isso deve ser feito? Né? Isso deve ser feito no eixo das colunas, então x igual a 1. Tá? Eu vou chamar isso aqui de IBOV. Eu quero que IBOV receba o resultado disso daqui. Qual que é o resultado? É um data frame contendo apenas uma coluna, que era o que a gente queria. Então agora eu vou pegar esse IBOV aqui e eu vou jogar ele para dentro da minha tabela de PL. Tá? Só tem mais uma transformaçãozinha que eu preciso fazer, que é o seguinte. Eu preciso garantir que o Python está identificando isso aqui como dado do tipo data. Porque o padrão do Python é achar que isso aqui é texto, tá, pessoal? Então, como é que eu faço para garantir que isso é data? Isso é o seguinte, PL... não, na verdade, eu tenho que fazer para os dois, né? Então, ibov.index. O index é isso aqui, tá? Sempre, qualquer índice de qualquer data frame que vocês tratarem no Python, índice é isso daqui, que está em negrito aqui do lado. Então, eu falo que ibov index vai ser nada mais, nada menos do que pd.toDateTime, que é uma função para converter elementos, seja texto, seja número, para data. E vai ser o quê?
vai ser ele próprio. Tá? Então, ele recebe ele próprio e ele diz que agora ele vai ser ele mesmo convertido para data. Tá? Eu tenho que fazer tanto isso aqui para IBOV como para PL também, porque senão aquela nossa tabela que a gente criou lá em cima de PL também pode dar erro. Aqui, ó, PL. Beleza. Bem, uma vez que eu já fiz essa transformação, agora eu consigo, enfim, juntar essas duas coisas, juntar essas duas tabelas num data frame só. Eu vou chamar esse novo data frame, essa nova tabela, de novo df. Vou chamar a função pd.merge do pandas, que basicamente junta dois data frames. E o que é que eu vou juntar? Eu vou juntar ibov com pl. Vou passar o comando how, como que essa fusão tem que ser feita, e aí eu passo o parâmetro inner. O parâmetro inner quer dizer o seguinte: dessas duas tabelas que você está juntando, mantenha apenas as entradas em que as duas tabelas têm em comum. Então, se fosse o caso, por exemplo, de uma ação que fez IPO uma semana atrás, concordam comigo que vários dos dados, sei lá, do ano passado, não existiriam, não estariam disponíveis, né? Porque a ação fez o IPO agora. Esse inner garante que na fusão ele traz apenas as entradas que as duas tabelas têm simultaneamente. E aí, por fim, eu passo o parâmetro on, que aqui eu vou dizer date. Basicamente, eu estou dizendo para ele, eu quero que você faça essa fusão considerando as datas em comum. Tá? Beleza, então podemos executar como ficou novo DF. Então tá aí, né? Juntamos IBOV com o resto da nossa carteira. Tá? Falta só mais uma coisa para a gente tirar nossas métricas, né? Nossas conclusões, que é o quê? Normalizar. Antes de plotar, eu preciso normalizar. Então eu vou dizer, vou criar um novo elemento, um novo objeto chamado PL normalizado, que vai ser o novo DF dividido pela primeira linha dele. Aí agora, enfim, a gente vai saber se a gente bateu ou não o IBOV. Então aqui tá todo mundo na mesma, né? Todo mundo começando com 1. Vamos supor, demos R$1 para todo mundo. Agora a gente vê como a gente terminou. Depois de 8 meses. Batemos sim, ó. R$1 que a gente deu para o IBOV, ele transformou R$1 em 1,005. Enquanto que a gente transformou em 1,044. Né? A gente conseguiu ali ainda 4%. Vamos colocar no gráfico? O Vespa deu 0,5%, é isso? É menos de 1,5 aí, né? Isso aqui é 0,5%. Acho que é isso, né? 0,52%. Né? Pronto, show de bola. É que essa semana também caiu muito, né? Acho que nessa semana ele acabou comendo muito da rentabilidade que ele teve nesse ano. Pessoal, como que eu faço para plotar duas colunas específicas e não o plot inteiro? Vocês poderiam plotar o data frame inteiro, se vocês quisessem. A gente poderia fazer assim, né? Então, fig size igual a 11 por 11. Só que o que vai acontecer? Nossa carteira, ela vai ficar escondida ali naquele amontoado, né, de ativos. Então, não vai dar para muito bem. A gente faz isso daqui, ó. Então, a gente coloca colchete, colchete, tá? Então,
2 conjuntos de colchete, e aqui dentro a gente vai colocar o nome das colunas que a gente quer plotar, que é IBOV e PL total. Então, de fato, a gente conseguiu bater, apesar de tudo, né, não ser um portfólio maravilhoso, mas batemos o IBOV. Tá? Como que a gente consegue, inclusive, como é que eu posso dizer? Vamos amplificar essa análise, vamos mostrar desde 2011, vamos fazer aqui o teste. Será que a gente teria batido o IBOV? Verdade. Oh. Nossa, a VEG explodiu realmente, né? Se considerar desde 2011. Vamos pegar então, vamos refazer. Eu vou executar de novo, bem rápido, mas só para a gente ver como teria sido desde 2011. Então eu vou executar tudo bem rápido, o que a gente já fez. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som tá ok aí? Tá ótimo. Tá perfeito. Tá. Ele tá fazendo uns barulhinhos aqui como se estivesse falhando. Talvez seja do meu fone de ouvido. Aí sim, né? Se a gente considerar num prazo maior, aí realmente fica bem diferente, né? Então, vocês teriam ali, por exemplo, ó, o IBOV com 70% de rendimento, o nosso PL triplicou, né? Mas ele triplicou muito graças a uma posição forte em VEG, que multiplicou por 13, né, os ganhos. Então, a gente vê essa questão do tempo também, né? Como variável tempo acaba sendo uma variável interessante a se considerar. E percebam aí também o efeito pandemia, né? Aqui despencou, mas logo depois recuperou e foi uma retomada boa. Tá? Pessoal, na essência era isso, tá? Fico então aqui disponível para dúvidas, para qualquer questionamento. Vamos fazer o sorteio, Luiz? Muito bom. Deixa eu ver se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa. Mas mesmo para além do tempo só desse ano, já me surpreendeu. Mesmo essas ações aleatórias aí. Me surpreendeu, inclusive, o fato de estar dando quase zero a Bovespa. Eu pensei que estava melhor. O primeiro trimestre foi muito ruim, né? A semana caiu, mas eu achava que o ano estava menos ruim do que foi. E aí, com essa mistura aí, e o pessoal tá gostando aí de... Acho que a galera tem essa VEG aí, o pessoal tem essa... Legal. Assim, uma coisa que eu vi comentando muito no mercado financeiro entre os analistas essa semana é que o Ibov ele estava realmente perdendo os ganhos que tinha esse ano, né? Ontem ele chegou a ficar no negativo no ano, mas eu não sei quanto fechou hoje, mas eu acho que hoje ele não está no negativo no ano ainda não. Tem que ver. Não, beleza, show de bola. Pessoal, mais alguma coisa aí? Muito bom, muito bom. E aí o código fica com vocês, né? Aproveitem para replicar para o portfólio, para modificar. Tem coisas realmente mais complexas que a gente dá para fazer. Por exemplo, aqui, ó, voltando aqui, eu estou considerando como se eu tivesse comprado. Cadê? Tudo no Aqui mesmo dia, né? Não só no mesmo dia, como eu tivesse comprado esse número aqui de papéis. Tá. Né? Então, cara, eu comprei 51 de Petro, 28 de Vale, etc.
Só que vocês podem manipular isso daqui, né? Então, deixa eu ver qual tipo de objeto, se é uma... Essa é uma série. É uma Pandas Series. Vocês poderiam fazer é criar uma nova série manualmente, né? Com esses mesmos nomes e inserir manualmente o número de papéis. Sabe? Ao invés de VEG ser 384 papéis, sabe? Comprei, sei lá, Comprar. 500 É, unidades, sei lá. exato. E 384 papéis de VEG é muita coisa, né? Por isso que também. Cadê aqui, ó? VEG. Eu queria ver com quanto a gente ficou de VEG depois disso. Ficamos com 13 mil reais, né? Então, considerável. Vitor, eu tenho Cara, uma coisa que eu queria perguntar. Se você, quando você fosse Claro. coletar os dados, se você quisesse filtrar, por exemplo, você não pegasse os 10% mais baixos nem os 10% mais altos, Tá bom. para não impactar tanto no cálculo da média, nem no desvio padrão, não ficar um negócio distorcido. Como que eu faria? Tá. Boa pergunta. Bem, vamos ver aqui nos retornos, né? Quando a gente foi fazer esse plot aqui, a gente tomou como base esse data frame aqui, de ativos retornos, certo? Ele tem realmente ali a oscilação diária que esses papéis tiveram. Deixa eu só abrir ele aqui para a gente... Pronto, é isso daqui. O que você está falando seria excluir aqueles outliers, né? Para a gente não... Sim, exatamente. O que a gente pode fazer aqui nesse caso é criar um filtro, tá? Então a gente poderia fazer algo como ativos retorno e aí colocar um filtro aqui dentro. E aí, deixa eu pensar aqui como poderia fazer esse filtro. repete o raciocínio dele, Vitor. Ele quer filtrar pelo quê? É que a ideia seria a seguinte: a gente sabe que vai ter dias anômalos, né? Sim. Cara, vai ter um papel que vai cair 10%, vai ter papel que vai subir 10%. A gente quer tirar esses dias específicos para que na hora de calcular retorno e desvio padrão, e fizer esse gráfico aqui, por exemplo, esse gráfico aqui. Não faz muito sentido tirar, né? Porque, ou seja, você está comprado, você não pode eliminar um dia da existência do planeta. Não, mas a ideia é que, assim, a gente não tá simulando aqui. Eu estou querendo ver, por exemplo, eu estou fazendo uma comparação em dias normais de um papel com o outro, por exemplo. Aí eu preciso filtrar esses dias que aconteceu alguma coisa, assim, não esperada, para poder comparar de maneira justa ali. Porque, assim, se você tem um outlier, a média vai ser distorcida e já vai distorcer o desvio padrão também. Tá. Então... Ô, Vitor, aí para filtrar, acho que a coisa é simples. É o nome data frame entre colchetes, aí data frame, coluna tal, sei lá, maior que o que a gente considerar que é um limiar. Eu pensei nisso também, só que a limitação que eu estou pensando nesse caso é que isso vai tirar a linha inteira, né? Se a gente filtra... Ok. Não sei se nesse caso... Não sei o nome de quem perguntou, mas se isso teria problema? Não, acho que não, porque... Acho que não. Pelo raciocínio, assim, em última instância, né, eliminar é só para visualizar melhor, porque assim, você não consegue eliminar da existência da Terra que o negócio caiu fora do normal. Mas assim... Sim. É só na assim, ideia de... A gente nem vai fazer todo o código de novo, né? Só porque a lógica pararia naquele scatterplot que você fez. Daí você está analisando o risco e retorno ali de uma maneira mais justa. Né? Ativos retornos. E o que você considerou de limiar aí seria 10% de... 10% não vai ter, né? Que foi muito exagerado. Vamos colocar... sei lá, qualquer coisa, 3%. sei lá. Aí o que a gente considera que é um limiar de outlier, né? Sei lá. Aqui o que eu estou fazendo? Aqui eu estou filtrando as linhas nas quais a coluna Petro 4
teve resultados acima de 3% no retorno diário. São poucas, né? Você consegue ver desde... Será que é só isso? Vamos... mas é porque aqui eu peguei só 2021, né? Não, e aí é o contrário, né? Aí tá pegando só os outliers, só quem é acima disso. Os casos normais que ele queria, ou seja, quem tá Era os abaixo. abaixo, né? Que tá dentro de um padrão normal, ou seja, render abaixo de 3% ao dia é um aceitável para... E ele fez para Petro poder ser a conjunção disso, né? Petro ou qualquer uma delas sair do padrão, tira da história, né? Ou qualquer uma delas está dentro do padrão. Tá. Mas vai ficar a expressão bem grande, mas eu acho que o raciocínio, né, para quem não tinha noção de Python, faz sentido. A expressão aí é válida. Sim. Eu acho que o que dá para fazer é que realmente for desenvolver isso vai ficar um pouco longo, mas você pode fazer tipo algo baseado nisso daqui, um teste para ver, até um if mesmo, né? Se tal papel, se você observar que aquele papel em algum momento foi menor que, sei lá, 3%, aí você... Puta, eu não sei. Se você tiver, não sei, assim, eu não manjo muito do Python, mas se você tiver uma função que calcula o percentil de uma coluna, aí você poderia fazer a comparação com ele, né? Pode ser também, pode ser. Pode ser uma brincadeira aí para frente, mas boa sacada. Mas não, eu só queria ver como faz esse tipo de filtro, porque é uma coisa que às vezes você precisa, né? Obrigado, é isso mesmo. Por nada. Eu acho que dá para partir daqui, tá? Aqui eu mostrei bem simples mesmo. No caso, você precisaria... Porque assim, por exemplo, aqui eu estou fazendo para uma coluna específica, né? Para Petro 4. Aí, se você quer para todas as colunas, a gente já entra num for, né? Aí você precisaria ver, por exemplo, sei lá, esse for aqui como exemplo. Que você precisaria fazer um loop, por exemplo, para ir em ativos retornos ponto columns, entendeu? Porque isso daqui te retornaria todas as colunas. Aí você faz, para cada coluna, você faz esse teste aqui que eu fiz só para Petro. Aí, se o resultado for, se existe, aí você remove aquela coluna, por exemplo, sabe? Sim. Ou você pode substituir pelo valor médio ali também, para não perder todos os dados pode da ser linha, também. né? Até mais fácil, exatamente. Exatamente. Até porque se você remove, né, você remove a linha inteira. É mais fácil só substituir por alguma coisa nova. Putz, interessante, né? Que Petro caiu 20%. Que dia foi esse? Deve ter dito que o mito abriu a boca para falar qualquer coisa. Foi na troca de gestão lá do Luna. Foi do general lá que colocaram Isso. O general caiu, Aí caiu tipo 20% em um dia, sei lá. O mercado reagiu bem mal. Show de bola, doutor Vitor. Pessoal, mas é isso. Sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, com dúvida, qualquer coisa, tá? Bem aberto aí a conversar, a ajudar quem precisar de qualquer coisa. Quem não me tem no LinkedIn ainda, se quiser me adicionar, é Vitor Gomes, tá? No LinkedIn. Vitor Gomes, Trading com Dados, tal, vocês me encontram. Beleza? Luiz, como que a gente faz o sorteio? Se quiser, eu faço uma gambiarra aqui em Excel. Você domina gambiarra aqui em Excel é comigo, cara. Então vamos lá, vamos fazer. Baixei deixa eu puxar aqui minha tela. Você quer compartilhar a tela aí? Lista de presentes, né, Luiz? Lista de presentes, né? Eu acabei de baixar quem a priori está conectado. Quem está na aula. De toda forma... Enquanto o Luiz vai fazendo o sorteio aí, Victor, o Eric perguntou aqui, naquele gráfico de dispersão, se no lugar dos quadradinhos ali que aparece o código da empresa listada, não dá para colocar alguma imagem, tipo a foto da empresa, alguma coisa assim. Ele queria colocar a garrafinha da cerveja no lugar da Ambev, queria fazer a parte artística ali, né, da formatação ali, eu não sei. Eu não entendo nada disso. Mas eu imagino que dá.
O Python ele tem essa diferença para o R, que assim, a sintaxe para você fazer esses plots acaba sendo um pouco mais complexa, mas você faz muito mais coisa. Que eu acho que talvez teria que fazer um for, usar algum comando. Cara, eu fiquei bem curioso com isso, eu vou pesquisar, viu? Eu nunca tentei, mas vamos ver. Substituir o nome da variável por uma imagem lá, sei lá, e puxar de algum lugar, né? Pô, realmente a palestra aqui tá arriscada, galera. Botar imagem no negócio, vamos fazer sorteio com código de Excel ao vivo. É certo, tá deu aqui, vamos ver. Frenético aqui. Como é? Quem sabe faz ao vivo. Vamos pro Faustão, vamos pro Marcos Mignon agora. Acho que tá certo isso aqui. Bababá. Ó, só para quem tiver curiosidade, a biblioteca que eu usei ali na plotagem foi o Seaborn, tá? E aí eu tô pesquisando aqui, Place Images Instead of Labels, Seaborn, e aí vamos ver se ele admite aqui. Que é outra coisa importante do programador, né? O melhor amigo do programador é o tal do Google, né? E o cara dentro do Google que é o Stack Overflow. Stack Overflow, exatamente. Aí você encontra até o Santo Graal. E aí, doutor Vitor, valendo? Posso dar play aqui e ver se esse negócio que eu fiz aqui dá certo? Vamos lá, valendo. Valendo, vai. Aí, doutor Abraham. Doutor Abraham, então. Não sei se você ainda está vivo. Meus parabéns, Abraham. Tá presenteado, então. Depois a gente troca uma figurinha aí, Vitor, para passar os detalhes operacionais. Passa o e-mail dele, sim. O nosso curso R para Asset Management já começa esse fim de semana, tá? Então, já te passo os detalhes, coloco na plataforma, beleza? E eventualmente ele não tiver disponibilidade, pode transferir para algum colega. Aí ali eles negociam o mercado negro do... Olha, o Abraham já deu alô aí, ó. Aí, se não tiver disponibilidade, Abraham, você já bacana. Revende no mercado negro aí. Vende por 2 VEG aí, pronto. 2 VEG não, deve valer mais que VEG. Umas 1000 VEGs aí deve valer, pelo menos. Cambista, né? Vende aí por R$50. Nada, só não, fechado. $50, que é coisa tipo R$10.000. Ainda bem que não tá em euro essa conta aí, Luiz. Doutor,